No final do século XVIII, o mundo assistia à ascensão de uma das colônias mais ricas já vistas, São Domingos, situada na parte oeste da ilha de Hispaniola, no Caribe. Sob domínio francês, o território era um verdadeiro tesouro. Suas plantações produziam toneladas de açúcar, café, algodão e cacau, abastecendo a Europa com luxos que sustentavam o brilho da nobreza e da burguesia. Era chamada de a Pérola das Antilhas, responsável por quase 2/3 do comércio colonial da França. Mas essa riqueza exuberante tinha um custo macabro: o sangue, o suor e a vida de quase 500.000 de africanos escravizados. As plantations eram verdadeiros campos de extermínio. Homens e mulheres eram arrancados de suas terras na África, amontoados em navios negreiros e jogados nas plantações tropicais, onde o calor abrasador e a violência dos feitores transformavam cada dia em um tormento. Os senhores franceses tratavam seus escravizados como peças descartáveis. Quando adoeciam ou ficavam fracos demais para o trabalho, eram substituídos por outros, comprados em novos carregamentos vindos da costa africana. A expectativa de vida de um escravizado em São Domingos raramente ultrapassava 10 anos após sua chegada. O chicote estalava como música de poder para os senhores e carrascos. Mutilações, açoites e execuções públicas eram rotina. Escravizadas grávidas eram forçadas a trabalhar até o limite, e muitas vezes seus filhos morriam de fome ou eram vendidos ainda pequenos. As mulheres eram alvo constante de abusos sexuais, usadas como objetos de prazer e exploração. Cada canto da ilha estava impregnado de dor e resistência sufocada, um caldeirão de ódio e esperança prestes a explodir. A desigualdade era tão absurda que a sociedade de São Domingos parecia dividida em mundos irreconciliáveis. No topo estavam os grandes proprietários brancos, chamados de Grands Blancs, que viviam em mansões luxuosas, cercados por jardins, servidos por dezenas de escravizados. Logo abaixo, mas ainda com privilégios, vinham os Petits Blancs, brancos pobres que ocupavam pequenos cargos administrativos ou trabalhavam como artesãos, alimentando um ódio profundo contra negros e mulatos livres, que muitas vezes eram mais ricos do que eles. Havia também uma camada intermediária: os mulatos e negros livres, muitos deles filhos ilegítimos de senhores franceses com mulheres escravizadas. Alguns possuíam terras, dinheiro e até escravizados, mas eram constantemente discriminados e impedidos de ocupar os mesmos espaços sociais que os brancos. Essa tensão racial e social, somada ao número esmagador de escravizados africanos, que representavam quase 90% da população da colônia, formava um barril de pólvora. Enquanto isso, na França, ventos de mudança sopravam. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, proclamava liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias atravessaram o oceano e chegaram até São Domingos, espalhando inquietação entre os mulatos livres e esperança entre os escravizados. Como falar em igualdade se quase 500.000 de homens e mulheres eram tratados como animais? A contradição era gritante, e as palavras vindas da Europa soavam como um chamado para a rebelião. No meio desse caldeirão de tensões, os africanos escravizados mantinham suas tradições vivas em segredo. Rituais de vodú, músicas, cantos e crenças mantinham a chama da identidade acesa, fortalecendo laços de solidariedade e resistência. Nos campos, nos barracões e nas noites silenciosas, mensagens eram passadas de boca em boca, disfarçadas em cânticos e danças. Havia quem acreditasse que os deuses ancestrais preparavam o momento certo para libertar seu povo. E esse momento não demoraria. Em 1791, uma reunião secreta mudou para sempre o destino da ilha. Sob a liderança de Hongans, sacerdotes do vodú, homens e mulheres reuniram-se em um bosque, longe dos olhos dos senhores. Ali, em meio ao som dos tambores e à chama das tochas, juraram lutar até a morte contra a escravidão. Foi um pacto de sangue e liberdade, selado por fé e desespero. O estopim estava aceso. A insurreição que nasceria daquela noite transformaria a Pérola das Antilhas em um campo de guerra. Plantações inteiras seriam consumidas pelo fogo, senhores seriam mortos, e os escravizados antes tratados como objetos mostrariam ao mundo a força de sua humanidade.
São Domingos estava prestes a se tornar palco da maior e mais bem-sucedida revolta de escravizados da história. Na noite de 22 de agosto de 1791, o silêncio das plantações de São Domingos foi quebrado pelos tambores africanos. Longe dos olhos dos senhores, centenas de escravizados se reuniam em um ritual secreto, pedindo proteção espiritual e coragem para o que estava por vir. O pacto já estava firmado. A escravidão terminaria nem que fosse no meio do fogo e da luta. O sinal foi dado. Em diversas fazendas, homens e mulheres se armaram com o que tinham: facões de cortar cana, ferramentas e paus. De repente, as chamas começaram a se espalhar, iluminando a noite como tochas de resistência. As grandes casas e engenhos foram tomados, e a ordem escravista desmoronava diante dos olhos atônitos dos colonos. Em poucas horas, a região norte da colônia estava em ebulição. Mais de 1000 plantações ardiam em chamas, e a elite colonial fugia em pânico. Para os insurgentes, cada golpe contra o sistema era uma vitória contra séculos de opressão. O fogo não destruía apenas engenhos, queimava também os símbolos de um regime que transformava pessoas em mercadorias. Logo, as forças coloniais reagiram. Tropas francesas e milícias de colonos marcharam contra os revoltosos. O confronto foi duro. Armas de fogo contra facões. Disciplina militar contra coragem popular. As estradas se tornaram cenários de resistência, e cada emboscada mostrava que os antigos cativos não pretendiam mais abaixar a cabeça. Nesse caos, novas lideranças surgiram. Homens e mulheres que não apenas lutavam, mas também organizavam, planejavam e inspiravam. A cada vitória, mesmo pequena, a esperança crescia. Já não era apenas uma rebelião, mas uma guerra de libertação. Os colonos franceses, apavorados, acreditavam enfrentar algo além de sua compreensão. Os cantos de guerra, os tambores e os rituais espirituais criavam uma atmosfera que abalava os europeus. Para os revoltosos, os ancestrais marchavam ao seu lado, e isso lhes dava forças para continuar. Em poucas semanas, dezenas de milhares já participavam do levante. São Domingos havia deixado de ser apenas a colônia mais rica do mundo, para se tornar o palco da maior insurreição de escravizados da história moderna. E no meio dessa chama crescente, uma figura começava a se destacar: Toussaint Louverture. Um ex-escravizado livre, inteligente, estrategista e visionário, que logo transformaria aquela revolta em um verdadeiro exército. Toussaint Louverture emergiu como uma figura central no movimento de libertação, guiando a população escravizada com sabedoria, estratégia e visão. Seu carisma e determinação uniram pessoas de diversas origens em torno de um objetivo comum: a liberdade e a dignidade. Ele não era apenas um líder, mas também um pensador que compreendia que a verdadeira transformação viria da educação, da organização e da solidariedade entre os habitantes da colônia. Durante esse período, Toussaint incentivou a criação de comunidades autônomas, onde o trabalho coletivo, a agricultura e o comércio local permitiam que a população se sustentasse de forma independente. Ele sabia que a liberdade não seria apenas conquistar direitos, mas garantir que as pessoas pudessem viver com autonomia, consciência e esperança. A liderança de Toussaint destacou-se pelo respeito às tradições locais e pela valorização da cultura afrodescendente, fortalecendo a identidade de um povo que havia sido sistematicamente oprimido. Ele promovia debates e incentivava a leitura e o aprendizado, e procurava formar uma nova geração de líderes comprometidos com a justiça e a igualdade. Além disso, Louverture buscava estabelecer relações diplomáticas estratégicas, mostrando ao mundo que o movimento de São Domingos não era apenas uma rebelião isolada, mas uma transformação social profunda. Sua visão incluía a criação de instituições justas, que respeitassem os direitos humanos e garantissem oportunidades para todos. A população começou a perceber que a liberdade era possível e que mudanças concretas podiam ser realizadas sem depender exclusivamente de confrontos diretos. O movimento se tornou um modelo inspirador de resistência, mostrando que união, inteligência e perseverança podiam gerar uma transformação histórica que impactaria gerações futuras. Mesmo enfrentando pressões externas e desafios administrativos, Toussaint
Manteve a disciplina e a coesão entre os diferentes grupos sociais. Ele organizava encontros, promovia decisões coletivas e incentivava que cada comunidade local tivesse voz ativa nas escolhas sobre seu próprio destino. Esse método consolidou o movimento, tornando-o resiliente e capaz de se adaptar às circunstâncias em constante mudança. Ao final desse período, São Domingos já não era mais a mesma colônia de outrora. A população, antes dividida e oprimida, agora estava unida e engajada em construir um futuro baseado na liberdade, na igualdade e na justiça. A liderança de Toussaint Louverture simbolizava a força de um povo que decidiu escrever sua própria história, provando que transformação social e empoderamento coletivo são capazes de superar séculos de opressão. Com a visão estratégica de Toussaint Louverture e o engajamento da população, São Domingos passou por uma transformação histórica sem precedentes. As comunidades antes submetidas à opressão agora estavam organizadas em torno de princípios de autonomia, justiça e solidariedade. Cada vila e cada grupo social tornou-se protagonista da própria história, participando ativamente das decisões que moldavam o futuro da colônia. Nesse período, a educação ganhou destaque como ferramenta de empoderamento. Escolas e espaços de aprendizado começaram a surgir, oferecendo conhecimentos que iam além das habilidades práticas. A leitura, a escrita, a matemática e a história passaram a ser instrumentos para que todos pudessem compreender seu papel na sociedade e contribuir para o desenvolvimento coletivo. Toussaint Louverture incentivava debates, reflexões e projetos comunitários, transformando o conhecimento em força social. A economia local também passou por mudanças significativas. A produção agrícola tornou-se mais organizada, baseada na cooperação entre as comunidades. Comerciantes e artesãos foram valorizados, e práticas de sustentabilidade foram incorporadas, garantindo que os recursos fossem usados de forma equilibrada e justa. A população começou a enxergar que a liberdade não era apenas um conceito abstrato, mas algo concreto, construído com trabalho, responsabilidade e união. Ao mesmo tempo, Toussaint atuava como diplomata, mostrando ao mundo que São Domingos era um exemplo de transformação pacífica e resiliente. Ele buscava estabelecer relações que respeitassem a soberania do povo e fortalecessem a posição da colônia no cenário global. Essa postura demonstrava que liderança e diplomacia são ferramentas tão poderosas quanto qualquer outra forma de resistência, quando usadas para promover justiça e igualdade. O impacto dessa transformação foi sentido em todas as camadas da sociedade. Famílias, jovens e idosos perceberam que podiam construir um futuro sem medo, baseados na confiança mútua e na valorização do esforço coletivo. A cultura local floresceu, com música, dança, arte e tradições, celebrando a liberdade conquistada e inspirando novas gerações a manter viva a chama da esperança. O legado de São Domingos, consolidado nesse período, transcende o espaço físico da antiga colônia. Ele se tornou um símbolo universal de resistência, resiliência e capacidade de transformação social. A história de Toussaint Louverture e de seu povo mostra que, mesmo frente a longos períodos de opressão, a união, a educação e a liderança visionária podem construir um futuro em que a liberdade e a dignidade não são apenas ideais, mas realidade concreta. Assim, a insurreição de São Domingos não é apenas um capítulo da história, mas um exemplo eterno de como sociedades podem se reinventar quando indivíduos e comunidades trabalham juntos por um objetivo maior. A liberdade conquistada por meio da inteligência, da coragem e da colaboração permanece como inspiração para todos que buscam justiça e transformação em seus próprios contextos.